E quando eu cheguei naquele lugar de posse, uma irmã chegou em mim, pertinho de mim, falou assim: Pai do Senhor, pastor Saulo. Eu falei: Pai do Senhor, minha filha. Ela falou: seja bem-vindo, viu? Eu falei: obrigado, pelo menos uma palavra boa nesse lugar. Ela falou: olha, Deus é fiel na sua vida. Diga para quem está do seu lado aí: Deus é fiel. Se você estiver na tua casa com alguém, diga para quem está do seu lado: Deus é fiel na sua vida. E aí eu falei: obrigado, irmã. Mas eu comecei a perceber que todos os cultos essa mulher dizia: Deus é fiel. Pai do Senhor, irmão, Deus é fiel. Pai do Senhor, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí eu peguei e falei assim: tem coisa errada para essa irmã dizer tanto assim que Deus é fiel. Aí um dia eu estava numa panificadora comprando uns pães ali, cidade pequena, quando de repente chega eu conversando com um homem da padaria, ateu, não acreditava em Deus por nada, eu tentando convencer esse homem, porque ele doou o gesso da igreja toda, e eu queria que ele fosse pelo menos lá para a gente fazer um culto de ação de graça, pelo que ele tinha feito pela igreja. E de repente ele chega e eu escuto uma voz atrás de mim: Pai do Senhor, pastor Saulo. Eu falei: meu Deus, parece que eu conheço essa voz. Quando eu olhei para trás, era a irmã Maria. Eu falei: ô irmã Maria, pode falar mais baixo, todo mundo sabe que eu já sou pastor da igreja. Ela falou: ei pastor, Deus é fiel, hein? Eu falei: é verdade, Deus é fiel, irmã. Ela chegou perto do padeiro, olhou bem, apontou o dedo no nariz dele e falou assim: rapaz, esse câncer que você tem, nem sua mulher, nem seus filhos sabem, porque você está com medo de contar e abalar a estrutura da tua família. Mas Deus manda dizer para você que Ele é fiel, e se você for para a igreja, Ele vai te curar. Aí até eu bambiei as pernas. Eu falei: não é que essa mulher é de Deus mesmo? E essa mulher continuava dizendo: Deus é fiel. E um dia eu não aguentei, a igreja foi crescendo, um dia eu não aguentei. Eu falei: enquanto a mocidade louva a Deus, a irmã Maria entra na sala minha, tinha uma porta do lado do altar, e eu, pastor com jeitinho brasileiro, eu cheguei e falei assim: irmã, não leva mal não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a irmã. Ela falou: pastor, eu estou aqui para responder o que o senhor quiser, mas antes, Deus é fiel na sua vida, viu? Não é possível. Eu falei: irmã, mas justamente porque Deus é fiel, que eu queria falar com a irmã. Aconteceu alguma coisa de sobrenatural para a irmã dizer tanto assim que Deus é fiel? Eu estou curioso com isso. Ela falou: pastor, aconteceu, mas antes que eu conte para o senhor, é isso aí. Ela falou: pastor, quando eu casei, eu tinha um sonho muito grande de ter filhos. E assim que eu casei, eu descobri que eu não podia ter filhos. E durante 7 anos, sobe no monte, campanha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e nada. E eu sempre dizia: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E depois de 7 anos, no mês eu senti algo diferente no meu corpo. Eu fui fazer o exame, eu constatei que eu estava grávida. Eu falei: ô irmã, me perdoa, pode dizer que Deus é fiel. Ela falou: não quis ouvir, vai ter que ouvir até o fim agora. Ela falou assim: minha filha nasceu, cresceu. Quando ela pegou uma idade de 9 para 10 anos, ela foi acometida de uma doença por nome de leucemia. Caiu todo o cabelo da minha filha. E os recursos que tinha em Pedregulho se limitaram. Levamos para Ribeirão Preto, que é um hospital das clínicas, perto de Pedregulho. E quando pensa que não, ela foi se definhando, foi piorando o quadro dela. E eu sempre dizendo: Deus é fiel. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, por favor. Aí quando de repente um dia os médicos me chamaram e não teve solução. Falou: olha mãe, a gente estamos com um termo aqui para a senhora assinar. A sua filha só está viva porque ela está ligada sobre aparelhos de oxigênio. Tudo que a medicina podia fazer já foi feito. Todos os medicamentos que damos para ela, o corpo rejeita, não aceita mais. Então entendemos que se desligarmos o aparelho, a tua filha vem a óbito. Então entendemos, se a senhora permitir, nós vamos deixar a sua filha descansar essa noite. Ela olhou para mim e falou: pastor, naquele momento eu peguei a caneta e eu olhei bem no olho daquele médico, e começou a sair lágrimas dos meus olhos. E eu disse: doutor, a minha vida pode parecer com a de Jó. Deus pode dar e Deus também pode levar, mas todavia Deus vai continuar sendo fiel na minha vida por toda a eternidade. A promessa dele já foi cumprida na minha vida. Ela falou que saiu dali e chorou a noite inteira na sua casa. No outro dia, bem de madrugada, foi lá buscar o corpo por volta de 5, 6 horas da manhã. Quando ela chegou na recepção do hospital, ela falou: vim buscar minha filha para fazer o funeral dela. Ela falou assim: qual é o nome dela? Deu o nome. Quando puxou no sistema, falou: olha mãe, calma que eu não tenho uma notícia boa para te dar. Ela falou: não, já sei, morreu, eu vim buscar. Ela falou: não, não é isso não. Essa noite, por volta das 0 horas, os médicos cuidavam do caso dela, desligaram todos os aparelhos do corpo dela.
E depois de meia hora, o médico que cuidava do caso dela, que estava de plantão, voltou para constatar o óbito dela. O corpo dela já não se encontrava naquele lugar. Não sabemos se pegaram. Sair andando era quase impossível ela ter saído andando de lá. Mas estamos procurando, o hospital é muito grande, também estamos procurando. E ela contando que desesperada, entra para dentro daquele hospital e começa a entrar num quarto no outro. Os médicos e enfermeiros falaram assim: não pode sair andando assim, gritando dentro do hospital, não pode fazer isso. Ela falou: pastor, eu ignorei tudo naquele momento e comecei a entrar num quarto no outro, pedindo pela minha filha. Subi no andar de cima, entrava num quarto do outro. Quando eu cheguei no terceiro andar, eu caí de joelho prostrado no chão e disse: Deus fiel da minha vida, eu tenho direito, pelo menos sequer, de velar minha filha ainda. Pô, pastor, quando eu olhei para o meu lado direito, tinha uma porta que não estava aberta e nem fechada. A porta estava meio aberta. E eu vi uma perninha de uma criança que correu. Na hora eu falei: a perna da minha filha, tem uma mancha na batata da perna direita. Só pode ser a perna da minha filha. Mas quando ela entrou dentro daquele quarto e viu a filha dela, sem cabelo, coradinha, brincando com duas crianças naquele quarto, ela caiu de joelho novamente no chão, prostrada, e falou: minha filha, o que aconteceu com você? A filha chega perto dela e começa a enxugar as lágrimas dela e disse: calma, mãe, eu vou contar para a senhora. Essa noite eu estava num quarto lá em cima, uns homens de branco entrou, desligou todos os aparelhos e me desejaram uma boa viagem. Disseram que eu ia sair dessa vida e nunca mais iria voltar. Despediram-se de mim, viraram as costas e apagaram a luz. Quando eu senti, meu coração foi parando de bater. Naquele momento eu falei: cadê o Deus fiel que a minha mãe falava tanto lá em casa? Quando de repente, mãe, entra um homem de branco novamente dentro daquele quarto. Ele não acendeu a luz, mas eu não conseguia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que a luz ao sol ao meio-dia. Ele chegou pertinho de mim, me pegou pela mão, colocou sentado, me deu um copo de água, e conforme eu fui bebendo aquela água, eu fui sentindo meus órgãos voltando a funcionar. Ele me colocou de pé novamente e falou: minha filha, pode sair correndo para dentro desse hospital. Pode correr, você está curada a partir de agora. Mas quando você vê a tua mãe, você fala para ela que eu sou fiel na vida dela, até o arrebatamento da igreja na face dessa terra. Diga mais uma vez para quem está do seu lado: Deus é fiel na sua vida, irmão.
tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena estar longe do Senhor. Oh, preciso de ti. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Nesta palavra eu gostaria de falar de 5 qualidades de um cristão que agrada a Deus. E eu queria me servir de um texto que se encontra no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que ali é uma resposta de Deus, do próprio Deus, a Salomão, quando ele busca a Deus em oração, a respeito do templo que foi feito em homenagem a Deus e foi consagrado ao próprio Deus de Israel. E ele faz petição principalmente pelo seu povo, mas também ele pede a Deus pelo peregrino estrangeiro que ali passar, que porventura adentrar aquele recinto, possa alcançar misericórdia e bondade da parte de Deus. E eu gostaria de falar, usando esse versículo, de 5 qualidades que eu percebo ali, ou que aquele versículo cobra daqueles que têm em si o temor de Deus, o Senhor. Porque no verso 14 inicia-se dizendo assim: se o meu povo, a palavra de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu aprendo aí que Deus tem um povo. Deus
todos são criaturas de Deus, é verdade. Deus ama a todos, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que Deus tem um povo. E naquele tempo, naquela época, naquele período, o povo de Deus era os hebreus, eram os judeus, eram os descendentes de Abraão segundo a carne, eram aqueles que estavam sobre o pacto e aliança mosaica. E literalmente esta palavra era dirigida àquele povo. Mas como nós fomos também comprados por Cristo para Deus e somos de Deus e cremos que somos povo de Deus também, como diz Pedro, nós somos nação santa e sacerdócio real, o povo eleito, escolhido para anunciar as virtudes de Deus, esse povo que se chama pelo nome do Senhor Deus, neste momento, vamos dizer, nessa dispensação, somos nós que somos identificados como cristãos, pois nós sabemos que o povo de Deus hoje, quanto à graça revelada, são aqueles que têm a identidade, a identificação em Jesus Cristo, são os cristãos, são aqueles que carregam em si a alcunha de cristão, o nome de cristão, a identificação e o estigma de cristão. E nós sabemos, meus irmãos, que infelizmente nem todos, como Paulo diz em Romanos, capítulo 9, nem todos aqueles que são de Israel são israelitas. Por isso que eu entendo esse versículo quando se usa no texto aqui, Deus falando ou respondendo a Salomão, a conjunção subordinativa condicional, que é o se. Tem uma condição aí. Se o meu povo, porque muitos se identificam como povo de Deus, como filhos de Deus, mas nem todos, repito, que são de Israel, são israelitas, como Paulo diz. E Jesus diz também no Evangelho que muitos o chamam de Senhor, mas naquele dia esses serão envergonhados. Muitos serão envergonhados, porque até mesmo em nome do Senhor, tendo essa identificação, operaram prodígios, sinais e maravilhas e não vão ser conhecidos por Deus, identificados por Deus. Não é? Naquele grande dia, tem uma palavra de Jesus lá no Evangelho de São Lucas, que ele diz o seguinte: por que me chamais de Senhor, se vocês não fazem a minha vontade, o que eu mando? Então vejo que é uma característica de uma qualidade necessária para todos aqueles que temem a Deus, todos aqueles que se chamam, ou que se apresentam pelo nome do Senhor, que tem em Cristo essa identificação de filhos e servos de Deus. E eu vejo isso como algo muito importante, a identificação que de verdade nós somos o que professamos ser. Nós somos o que dizemos ser. Nós somos o que cremos e em quem cremos. Eu vejo isso como uma qualidade insofismável diante de Deus e diante do mundo. Diz o texto: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é a primeira coisa que eu aprendo aqui, a identificação, porque não basta só conhecer a Deus, não basta só conhecer a Escritura, se faz necessário ser conhecido de Deus, se faz necessário ter
esse registro diante de Deus, dessa identificação diante dos céus, de Deus, do Senhor. Essa é a primeira coisa, a primeira qualidade que eu percebo neste versículo da resposta de Deus a Abraão. A segunda coisa que eu aprendo aqui, segundo ponto, é a submissão, porque Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu povo, aquele que é cristão, aquele que é crente, aquele que é evangélico, se, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Segunda coisa que eu vejo aqui é a submissão a Deus, é a sujeição a Deus, é a entrega, absoluta dependência de Deus. Porque eu, como ser humano, não posso me arrogar a dizer que não preciso de outro ser humano. Não. Eu, como ente, como humano, sei que preciso de outro humano, de um semelhante, de uma ajuda de quem quer que seja. Nós, de vez em quando, precisamos de um auxílio de alguém, de uma ajuda de alguém, porque a existência nos surpreende em faltas, e às vezes é necessário a gente buscar socorro em uma pessoa, em um ente, enfim. Mas a dependência, que eu vejo como ato contínuo, deve ser só de Deus, só do Senhor. De modo que a gente pode precisar de uns dos outros, mas depender requer essa submissão humilde diante de Deus. É como diz os apóstolos Paulo e Tiago: sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos a Deus, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, como diz o apóstolo Pedro. E Tiago também fala dessa submissão, de quebrantamento e busca diante de Deus, enquanto dependência do eterno nas nossas vidas. A terceira coisa que eu vejo como uma qualidade primordial nesse versículo é a comunicação, o poder da comunicação. Porque eu creio que um cristão tem que ter identificação para com Deus e para com os outros. Ele tem que ter a submissão, ou a dependência submissa a Deus, o Senhor. Eu acredito que também é uma qualidade, meus irmãos, a gente ter em si o poder da comunicação. Quando o que se diz aqui no terceiro ponto eu quero falar, depois que ele diz se humilhar, aí ele diz e orar. Porque orar carrega em si o poder da comunicação. O poder da comunicação, principalmente com os céus. Não é à toa que Jesus nos ensinou a buscarmos a Deus em oração. Não é à toa que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha, nos ensina, nos orienta a orarmos sem cessar. Ao nosso deitar, ao nosso levantar, ao nosso caminhar, enfim, a gente tem que orar, buscar a Deus em oração. Nesses últimos dias eu tenho me atarefado de maneira muito intensa no meu trabalho secular. E a minha vida piedosa está muito restrita nesses tempos de pandemia. Mas eu busco desenvolver, aonde quer que eu vá, esse processo de metanoia, de comunicação com Deus, com os céus no dia a dia. Às vezes eu estou andando na minha moto, trabalhando, e a minha mente está traduzindo a minha vida e as minhas ações em conexões com os céus, em oração a Deus. Por isso que o poder da comunicação se faz necessária como algo de qualidade de um cristão nesta vida, não é?
E a comunicação é imprescindível com os céus, principalmente com os céus. Ora, se é pela comunicação que a gente resolve os problemas da existência, da vida, se é pela comunicação que a gente apacenta, apazigua, que a gente ajuda, orienta, que a gente conforta, que a gente consola, que a gente conquista, é com o poder da comunicação, assim também creio eu que é com o poder da comunicação e oração com os céus que a gente encontra respostas para as nossas petições, para a nossa vida. Ora, essa aqui é uma resposta de Deus a Salomão, do próprio Deus a Salomão. É o poder da comunicação em fé, porque a oração é uma terapia psicológica. A oração é um conforto psíquico, é uma ajuda mental, e não só isso, transcende a isso. A oração ela é uma ajuda espiritual, sobretudo, principalmente nesse contexto de comunicação com o próprio céu, com Deus, com o Senhor. Comunicação, vejo isso como uma qualidade imprescindível de um cristão, daquele que serve a Deus, o Senhor, daquele que é povo de Deus, filho de Deus, servo de Deus. A terceira qualidade de um cristão é a busca que a gente vê aqui, porque ele diz: se o meu povo que chama pelo meu nome, isso fala de identificação, se humilhar, isso fala de submissão, rendição, dependência. Orar, que é o poder da comunicação que agora falei. E aí ele diz assim: e buscar a minha face. A busca é uma direção. Terceiro ponto eu queria falar com vocês. A direção certa, buscar a face de Deus. Agora, nós não somos idólatras. A gente não vê Deus como a crença idolátrica busca. A gente não precisa contemplar a face de Deus, porque na verdade Deus ele é espírito, não é? E eu acredito que a única maneira de eu encontrar a face de Deus, de eu ver a face de Deus, de eu contemplar a face de Deus, é enxergando Deus no meu semelhante, é enxergando Deus no meu próximo, é enxergando Deus naquele que é meu igual. Essa é a instrução, pelo menos é assim que eu percebo, ali da palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando ele conclui a sua palavra, a respeito daqueles que são chamados de filhos de Deus, quando no dia a gente vai ouvir a palavra de Jesus dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos, do mundo. Aí diz: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, tive nu e me vestiste, fui estrangeiro e hospedaste-me, que é justamente a oração de Salomão a respeito dos estrangeiros ali também, não é? Estive enfermo, foste me ver, estive preso e visitaste-me. Aí a pergunta é: mas quando, Senhor, que nós te vimos enfermos, que tu foste estrangeiro, que tu tiveste com fome, que tu tiveste com sede, que tu estivesse preso? Aí Jesus vai responder abertamente, explicitamente: quando fizeste isto para um destes pequeninos, a mim me fizeste. Quando contemplaste a face do necessitado, para ajudá-lo, para buscar nele a identificação da reciprocidade em ajuda, a mim me buscaste, por mim fizeste. Buscar a face de Deus, sobretudo para mim especialmente, é contemplar em Deus a necessidade do meu semelhante, se possível, tentar ajudar de alguma forma.
porque Deus ele resolveu ser amado no próximo, como diz um certo pastor aí. Deus decidiu ser amado no outro. E eu só faço alguma coisa na vida por Deus quando eu também faço pelo meu semelhante. Eu só vejo a face de Deus na sua criação. E o gênero humano é a coroa da criação de Deus. É o direcionamento mais coerente e é uma virtude primaz de um cristão, de um crente, de um servo, de uma serva de Deus. Buscar a minha face, ele diz, em quarto lugar. E em quinto, ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. Processo de conversão dos maus caminhos, porque nós não somos os justos. Tem um salmo que eu atualizo ele com o Evangelho de Jesus, que é o salmo de número 37, que Davi diz, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A atualização do Evangelho para essa parte do salmo é a seguinte, pelo menos é assim que eu vejo, porque não há um justo sequer, como diz Paulo, porque todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus, da graça de Deus. De modo que o salmo seria atualizado no Evangelho da seguinte maneira, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justificado desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque nós não temos a justiça própria, porque Isaías diz que as nossas justiças são trapos de imundícia. Mas graças a Deus que nós somos justificados pelo Senhor quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Quando nós nos arrependemos das nossas más obras. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Aí sim nós somos justificados. Isso é uma das maiores qualidades de um cristão. É se arrepender dos seus maus caminhos, porque ainda que a gente tenha esta mente, esta fé, esta consciência, a gente sabe que ainda a gente trilha e ainda traça maus caminhos que desagradam a Deus. Mas graças a Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, graças à sua graça, que é esse favor imerecido que nos alcança, e que em se arrependendo dos nossos maus caminhos, Deus ele é conosco. Deus ouve as nossas orações. Deus age em favor de nós. Deus ele se agrada, ele se alegra nesse que tem esse coração contrito e quebrantado e que busca a Deus nessa dependência, nessa submissão, arrependido dos seus maus caminhos, porque a palavra inicial é essa, são 5 qualidades de um cristão, e um cristão verdadeiro carrega essa identificação com a submissão, com esse poder de oração, com a direção em busca da face de Deus na vida, que resulta na conversão dos seus pecados. E em saber que a justificação de Deus recai sobre a sua vida, isso lhe catapulta numa certeza de que as suas orações são ouvidas, a sua petição é aceita, e que Deus, tendo prazer nessa qualidade ou nessas qualificações de um servo, de um crente, de um cristão, com certeza ele agirá, ele age por nós, sarando, perdoando primeiramente, como eu disse, os nossos pecados, nos justificando e, sobretudo, para eu concluir aqui, é sarando a nossa terra, sarando aquilo que nos pertence,
sarando aquilo que precisa de restauração. O contexto aqui é literal, era terra, é questão literal, mas para nós é uma questão espiritual. Ele nos sara por completo, nos sara por tudo em nós, por todo é sarado por esta resposta, essa visitação e essa bondade de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Então esta era a palavra que eu tinha para falar com vocês. 5 qualidades de um cristão: a identificação, a submissão, a comunicação, principalmente com os céus, e a direção, a busca pelo Senhor, munida pela conversão diária e cotidiana que se faz necessária a todos aqueles que creem no nome do Senhor. Eu quero só terminar essa oração, essa palavra, orando por você e por todos nós. Senhor, nos abençoa a cada dia, independente da circunstância da nossa vida. Nos faz carregar esta fé absoluta de nos identificarmos, Senhor, de nos submetermos, Senhor, de te buscarmos em oração, Senhor, de buscarmos a tua face em amor, na busca da ajuda do nosso semelhante na vida, na existência. Sobretudo, Pai, nos ajuda sempre a nos converter dos nossos maus caminhos, porque assim sendo, com certeza o Senhor nos visitará com bênção, com misericórdia, com bondade e com restauração. Esta é a minha oração aos céus, por mim e por toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. A casa é tua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. É tua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim.
o maior entre todos os nomes.